Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Nesse momento, criamos um espaço para que possamos refletir, para que possamos trocar energia com a espiritualidade conosco, no sentido de mantermos harmonia, paz e sabedoria no nosso caminhada evolutiva. Procure nesse momento ter atenção para com você. Como você está, preste atenção na sua respiração, busque nesse momento se acalmar, se tranquilizar. Esse é o momento de encontro consigo mesmo. E nesse momento, sim, conforme nós vamos nos acalmando, nos tranquilizando, nós vamos entrando em sintonia, com mais facilidade, mais harmonia com a espiritualidade. Nesse instante, precisamos da calma para podermos fazer sintonia com quem tem calma, né? Imagine só se alguém da espiritualidade já chega agitado. Vai te trazer o que exatamente? Agitação. Se você deseja afinidade ou ligação com amigos da espiritualidade que possam lhe trazer calma, tranquilidade, paz e harmonia, a ideia é de procurarmos entrar em sintonia o máximo que nós conseguirmos para atingir esta condição, e aí sim eles conseguem fazer uma ponte mais facilmente conosco. Vamos nesse momento, com muita tranquilidade, relaxar e nos abrirmos para as intuições, nos abrirmos exatamente para perceber como nós estamos nesse instante. E vamos sair daqui certamente levando energias positivas, levando assim uma condição de equilíbrio, de sustentação, de harmonia para a nossa caminhada, para os nossos dias. E assim vamos seguindo. Então respire fundo com bastante tranquilidade. Procure fazer aquele movimento de 4 tempos. Inspire contando até 4 ou 5, se você quiser contar até mais, ok. Segure o pulmão cheio no mesmo tempo. Esvazie vagarosamente no mesmo tempo e segure o pulmão vazio no mesmo tempo. Isso mesmo. Primeiro contato conosco, depois contato com o externo, com a espiritualidade, nesse momento que é o que desejamos. E daqui a pouco contato com a nossa própria vida, nosso caminho, com as pessoas, com as situações que nós estamos convivendo. E quanto mais tranquilidade tivermos, mais fácil teremos condições de ver saídas para problemas e assim por diante, ok? E a ideia hoje é trabalharmos um tema relacionado aqui ao mês de agosto, Dia dos Pais. Esse é um tema que eu acredito ser bem significativo, até porque nós precisamos refletir sobre esse papel, o papel do pai. E aí eu vou falar sobre a função paterna. A função paterna ela é exercida pelo pai, mas ela também pode ser exercida pela mãe, ou pelo cuidador ou pela cuidadora do filho, que não seja o pai ou a mãe. Existem muitas situações ao longo da vida de uma pessoa que pode variar muito as condições, que não tem contato com os pais biológicos, não tem contato exatamente por uma questão importante. Para esta pessoa foi necessário um trabalho de desenvolvimento nessa existência dessa forma. E tem muita gente que às vezes se questiona qual o motivo disso. O motivo disso existe, talvez a gente não tenha aqui como dizer qual é realmente o motivo para essa situação. Nesse momento, existe o esquecimento na nossa existência presente em relação ao passado, justamente para que possamos ter condições de continuarmos levando adiante essa existência com equilíbrio, principalmente equilíbrio mental. Talvez se nós tivéssemos a lembrança de algumas situações do passado, nós não teríamos condições de levar adiante com o equilíbrio que nós precisaríamos a existência presente. Então, assim, o fato de sabermos do passado talvez não seja uma boa opção. E alguém pode perguntar, puxa, mas as coisas não vêm do passado, não deveria conhecer sobre o passado para que eu possa ter noção do que esteja acontecendo comigo em função desse passado? É muito clara a orientação dos nossos amigos da espiritualidade que dizem que o que mais importa é o momento presente. Justamente porque é nesse momento que nós vamos desenvolver características e condições
de crescimento pessoal, de desenvolvimento para o que nós precisamos agora. Tente imaginar, por exemplo, a seguinte situação. Você vai fazer uma arrumação no seu quarto. E se o seu quarto está uma bagunça tremenda, por onde você começa? Você não começa olhando para o que causou isso, você quer arrumar, então arrume, começando por onde? Pelas primeiras coisas que você vê à sua frente. Talvez você tenha que desarrumar mais ainda, juntar as coisas e separando por partes. Por exemplo, começando pela cama, arrumando a cama, tirando tudo que esteja em cima da cama, pondo no chão, pondo em outro móvel, para poder arrumar a cama, esticar o lençol, esticar a colcha, a coberta, enfim. Você vai dar um jeito para poder arrumar a sua cama. Arrumou a cama, as outras coisas você vai colocando no devido lugar. Existem coisas que você pode tirar de dentro do seu quarto, que são da cozinha, da sala e assim por diante, e você vai arrumando, colocando as coisas no lugar. Um passo de cada vez. Então a importância, se você ficar discutindo no seu quarto desarrumado, o que foi que levou a isso, você simplesmente não arruma nada. Então nesse ponto, vale a pena sim olharmos para situações que sejam realmente importantes no momento presente. E vamos supor que, aqui, continuando no exemplo do quarto, o quarto está desarrumado, tem coisas quebradas por conta de uma briga que você teve com o seu parceiro ou parceira. Então você vai ficar lembrando sobre a briga, como é que vai ser seu dia? Seu dia vai ser péssimo, evidente. É aí que existe a bênção do esquecimento numa existência material, para que possamos ter equilíbrio, pelo menos naquele dia, para levarmos adiante os aprendizados que chegam no momento presente. Aí você fala, mas como é que eu resolvo essa briga aí que deve ser vista em algum momento? Sim, em algum momento. Não necessariamente quando a gente talvez não estivéssemos assim com o equilíbrio necessário para resolver. No momento oportuno vai haver sim as condições de resolução desse problema com essa pessoa específica. Tá? Só para complementar aqui o exemplo. Esse é um ponto importante para a nossa reflexão. E assim nós vamos seguindo a nossa existência, aprendendo, desenvolvendo, tendo atividades, iniciativa, tendo condições sim de podermos desenvolver em nós conhecimento, termos mais experiência, termos um pouco mais de consciência nesse nosso processo, no passo a passo do dia a dia. Então quando falamos, por exemplo, sobre pais, voltando ao nosso tema, o pai tem uma função importante frente aos seus filhos. Primeiro, segurança. A mãe também oferece segurança. O pai também. Então, nesse ponto, não é só uma função exclusiva do pai a segurança. Mas o pai tem uma característica importante aí também, junto com a mãe. De desenvolver nessa criança a segurança, principalmente o pai vai jogar para o mundo. O pai vai levar essa criança para o mundo. É o pai que tira, entre aspas, tira do ninho, e vai jogar para o mundo. Esse jogar para o mundo é dar segurança para que este filho ou essa filha, ela siga adiante na sua caminhada, nas suas experiências de vida. Então, tanto é que algumas pessoas, quando elas têm inseguranças para ir adiante no seu caminho de vida, muito provavelmente o pai ou quem exerceu a função paterna não conseguiu transmitir a segurança necessária para ir adiante, porque também não tinha. Ninguém dá o que não tem. E da mesma forma, se uma pessoa não teve, é porque também não recebeu. Então essa cascata que vem vindo através de gerações, ela é transmitida para filhos, para netos, para bisnetos e assim por diante. Então chega um momento onde, se você ouve e você não recebeu isso do seu pai, por exemplo, se você não sente segurança para fazer os caminhamentos, as ações fora, no dia a dia, nas suas atividades, se jogar para o mundo, enfrentar algumas situações, porque isso tem muita gente nessa condição, adultos de todas as idades. Não é só a idade que conta. Tem muita gente que fala assim, fulano tem 30 anos, 40 anos, 50, 70, 80, 90, a pessoa madura. Não, a maturidade não é da idade. A maturidade, nesse sentido de ter sabedoria, firmeza, condições de enfrentamento, isso vem através das experiências que essa pessoa passou e que adquiriu conhecimento a partir daí, desenvolvendo uma percepção sobre si mesmo e conseguindo ter muito mais uma capacidade de percepção sobre si. Então, essa é uma pessoa madura, que pode ter 20 anos, que pode ter 30 anos, não importa a idade. Agora, existem pessoas
que passaram por muitas situações, mas não evoluíram, porque não aprenderam, estão na mesma condição, repetindo os mesmos equívocos, como sempre repetem. Pessoas mais imaturas, que não ouvem, que temem fazer exatamente o que acham que tem que fazer, e não percebem que deveriam mudar comportamentos. Você conhece alguém assim? Pessoas teimosas, pessoas que não abrem a cabeça para mudar comportamento? Você conhece? Então, pois é, são essas aí. Agora, se for você a pessoa teimosa, então, por favor, ouça isso. Ouça, dê abertura para você ouvir coisas que te ajude a mudar o seu padrão de pensamento, seu padrão de comportamento. Isso vai ajudar muito no seu processo de evolução como pessoa, como espírito. E assim nós vamos seguindo a nossa vida adiante, aprendendo. Isso aqui é um aprendizado, nós estamos numa escola. Aqui não é lugar de anjos. Só que existe assim, né, uma cobrança muito grande para que tenhamos comportamentos elevados. Claro, é um trabalho a ser desenvolvido, mas isso não significa que você tenha o comportamento elevado agora. Isso é um projeto onde nós temos que dedicar muito tempo e muita energia para poder conseguir chegar lá. Então, se você se equivocar eventualmente em algumas questões, volte no seu plano de avaliação, reveja o que você precisa mudar com você. Isso é muito importante. Alguns outros papéis em relação à forma como o pai pode nos ajudar nessa dinâmica é em relação à coragem de enfrentamento, saber enfrentar, saber levar adiante um posicionamento, saber se posicionar, gerar segurança, de ter capacidade de superação, de ter uma visão de mundo, trazer uma visão do externo. Então tudo isso é a função paterna. Uma mãe pode fazer isso? Claro que pode. Normalmente, né, com muitos homens não assumindo a sua paternidade, não assumindo a sua presença do lado do filho, a mãe tem que assumir esse papel. Agora, se também a pessoa não tiver mãe, não teve oportunidade de conviver com a mãe também, alguém que esteve no lugar. Então, essas condições que nós encontramos no mundo, numa existência, elas são condições de acordo com nossa necessidade de aprendizado. Como aqui é uma escola, os grandes professores, não são professores encarnados, os grandes professores na espiritualidade, eles nos ajudam no nosso trabalho de crescimento e desenvolvimento, nos oferecendo as oportunidades necessárias para que possamos realmente, nessas condições que encontramos numa existência, superarmos e a partir daí termos mais maturidade, mais consciência sobre nós, mais conhecimento através dessa experiência que estamos atravessando. Então, as experiências que nós atravessamos são contribuições para que a nossa existência seja uma existência exitosa, para que tenhamos, sim, capacidade de nos abrirmos, porque essa experiência vai nos dar essa oportunidade de nos abrirmos para o aprendizado, para o crescimento, para a avaliação e assim por diante. Então, se você passar hoje por uma situação onde você percebe que não recebeu do seu pai o que você deveria ou poderia ter recebido, ou da sua mãe, ou seja lá de quem for, isso não é um problema, porque justamente é por essas pessoas que você passou a experiência que você vai desenvolver exatamente o que você precisa. Então, e agora? O que você faz com isso, caso não tenha tido? Agora é você com você. E é você realmente que vai fazer o seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É você com você. Sempre foi, na verdade, né? Sempre foi. Evidente que nós temos uma fase na nossa condição de existência material que dependemos muito de pai e mãe. Dependemos de cuidadores, senão a gente morre. Uma criança não sabe fazer comida sozinha. Uma criança não se alimenta sozinha. Uma criança não se limpa, não toma banho, não se cuida sozinha. Uma criança não tem noção de muitas coisas que são perigosas no seu entorno. E precisamos de cuidadores. Então, passada essa parte, crescendo, tendo um pouco mais de compreensão, de entendimento, aí é com a gente. Então, os nossos pais seguem a vida, deveriam pelo menos. Aquelas famílias que são grudadas um no outro, que não pode, cada um parece que, assim, as pessoas têm medo da separação. Isso é um apego muito grande. Isso são sinais de imaturidade. Então tem muita gente que não vai gostar desse comentário, com certeza.
porque toca exatamente num ponto onde é um ponto frágil, ou um ponto importante a ser trabalhado. Na nossa dinâmica de desenvolvimento, nós encontramos muitas situações realmente desafiadoras. E é justamente no enfrentamento do mundo que a função paterna nos oferece condições de fazer exatamente o que nós precisamos. E é aí que realmente encontramos as condições internas para o nosso crescimento e desenvolvimento, enfrentamento e superação. Se nós não tivermos, nós podemos desenvolver em nós. Se nós não tivermos, nós podemos nos responsabilizar por nós mesmos. Porque se alguém lá atrás não teve condições de nos oferecer, repetindo isso, nós vamos agora sim cuidar dessa parte conosco. Aí é com a gente mesmo. Aí assumir a responsabilidade da nossa vida e trabalhar muito para que as coisas efetivamente aconteçam de um jeito realmente importante. E aí nós temos as experiências. A experiência como pai, se você for pai, se você será pai, se você já foi pai, e a experiência como filho com o pai. Então são duas situações. Você pode ter diferenças importantes, significativas, até conflitos com a figura do pai. E quando falamos de conflitos, falamos de situações importantes de aprendizado para ambas as partes. Mas se a outra parte não faz o que deveria fazer, a questão é com a outra parte, não é com você, mas que você exerça a sua parte. Respeite. É uma tarefa nossa, um aprendizado nosso. Respeito a limitação do outro. Respeito aquela pessoa que não consegue dar o que você precisa. E muitas pessoas ficam nessa ferida. Porque eu não recebi, porque eu deveria ter isso, deveria ter aquilo, meu pai deveria ter conversado comigo, jogado bola comigo, etc e tal. Mas é característica de cada um. Eu nunca joguei bola com meu pai, por exemplo. Mas é característica dele. Ele ofereceu o que ele poderia, ele fez o melhor que ele pôde. Então, se ele ofereceu tudo o que eu precisava ou não, é uma condição de aprendizado minha condição. É a minha condição de aprendizado, de crescimento, de entendimento, de respeito a essa pessoa que nessa existência se dispôs a me receber para que eu pudesse ter a oportunidade de estar aqui. É isso que nós deveríamos repensar, caso você tenha algum tipo de diferença com o seu próprio pai. E a experiência como pai, que aí eu posso dizer também como experiência própria, com 3 filhos, nos quais eu tenho um relacionamento muito bom, que eu gosto muito de ter um relacionamento com os meus filhos. Meu mais velho tem 31 anos, o meu segundo tem 28, o meu terceiro tem 8 anos. Então, a oportunidade, o desenvolvimento que essa experiência me trouxe foi fantástica. Aprendi muitas coisas no papel de pai. O que eu diria o principal aprendizado é que eu não sei tudo. Exatamente. E o segundo papel, o segundo aprendizado que eu tive, que eu destaco, eu posso aprender com eles também. Se eu não sei tudo e me abro, eu posso aprender exatamente com essa experiência. E nós temos uma ideia de que pai sabe tudo, né? De que pai é o poderoso, pai é o fortão, e não é bem assim. Nós sabemos muito bem, quem é pai sabe muito bem disso. E quem é filho ainda não é pai, não sabe o que é ser pai ainda, só tem a visão do próprio pai. E isso não é uma visão de você ocupar o mesmo lugar. Então, quando você for pai, aí sim você vai ter esta visão, que é uma visão que eu diria fantástica, uma visão maravilhosa. Então, se você tem alguma diferença com o seu filho, procure perceber que a principal pessoa que deve desenvolver um trabalho de mudança é com você. Quem que é o adulto da história? Então, eu já vi muitas pessoas que brigam com crianças, que brigam com adolescentes, porque justamente essa pessoa não está bem desenvolvida e não consegue lidar com essa diferença. Não consegue lidar com algumas questões importantes, justamente porque não teve uma boa formação, porque não teve uma capacidade, não tem uma capacidade de lidar com uma situação de conflito. E acaba caindo no poço, e acaba se envolvendo nos problemas, e acaba às vezes, em muitos momentos, dependendo da pessoa, agindo como um adolescente. Difícil, né? É difícil falar às vezes nas nossas dificuldades, nossos problemas. Às vezes é muito complicado de perceber que as questões elas estão conosco. E aí eu volto a repetir uma coisa que eu já comentei em outros vídeos, de que a responsabilidade sobre a nossa vida é 100% nossa.
O problema nunca é o outro. A questão é conosco. O que é que nós podemos fazer para termos um comportamento diferente? Ah, não, porque o outro me faz isso, porque o outro me faz aquilo. Peraí, o outro pode fazer. Não é competência sua. Mas a questão, o que você faz nesse relacionamento com este outro? Aí é que está a questão. Pessoas maduras vão aprender a lidar. Lembra que eu falei? Ninguém sabe tudo? Exatamente isso. Se eu não sei lidar, eu vou me dispor a aprender a lidar. É aí que está o nosso desafio. É aí que está o nosso crescimento. E a experiência material nos oferece um encontro com essa figura que é o pai ou com essa figura que é o filho. Antes disso, o que eles eram? Alguém já parou para pensar nisso? A gente se apega tanto a essa figura, mas e antes, o que eles eram? Talvez não fossem seus pais. Fosse uma outra pessoa. Se você depois relembrar futuramente, você terá essa oportunidade, talvez você se espante. Que essa pessoa do pai tenha sido uma outra pessoa do seu círculo de convivência. Então, esses vínculos que nós criamos é um vínculo de amor. E é exatamente esta experiência que a vida quer nos ensinar. A experiência do amor, do entendimento, da compreensão. Nós saímos de um lugar de grosseria, de confronto, de brigas, que a ideia é superação. Existem, evidentemente e infelizmente, situações onde esse vínculo, às vezes, ele não é suficiente para poder fazer com que os espíritos, de alguma forma ali encarnados, eles tenham uma condição de superação. E aí o que impera? Impera a diferença, impera o rancor, o ódio, às vezes, em muitas situações, entre pais e filhos. Isso acontece. E a gente conhece N histórias, né? Que se relacionam com essa questão de crimes e de desavenças, desentendimentos e coisas do tipo. Evidentemente, dentro de uma situação muito grave, hoje, é um número muito menor, mas temos números consideráveis em desavenças, em desentendimentos, às vezes até mágoas, tristezas e assim por diante. Gente, nós temos muito que evoluir nesse sentido. Relacionamento humano é onde existe os nossos pontos de superação. As nossas existências, elas são fracassadas, na grande maioria, justamente no ponto onde falamos sobre emoção e sentimentos. É exatamente aí onde nós deveríamos dar um pouco mais de atenção sobre nós. Então, se você percebe algo nesse momento relacionado a relacionamentos com os quais você tem algum tipo de conflito, pare para pensar e refletir sobre você. Busque orientação profissional, tem aí meus contatos, se quiser, entre em contato, procure outras pessoas da sua confiança, da sua área, busque orientação. Que aí o que está em jogo nesse momento é exatamente o seu equilíbrio emocional, e a partir daí o equilíbrio emocional comprometido, nós vamos comprometer outras áreas da nossa vida e vamos comprometer o nosso próprio trabalho. Mas faz parte do aprendizado. Entenda isso, faz parte do aprendizado. O Dia dos Pais é um dia fantástico, dia muito bonito, como todos os outros. Todos os dias são fantásticos, mas nesse dia é reservado a lembrança dos pais. Se eventualmente você tem alguma diferença com seu pai, reconsidere. Procure trabalhar isso em você. Seu pai é aquele que foi, aquele que ofereceu, aquele que deu condições para você de fazer alguma coisa para você, te deu oportunidade de estar aqui. Se você não conheceu seu pai, não tem problema da mesma forma. Essa experiência que você teve na matéria é uma experiência importante para que você reavalie a importância das ligações familiares, que talvez lá atrás você tenha desconsiderado consideravelmente, né? Falando dessa forma, de algo que realmente é importante. E quando nós não temos, é justamente para valorizar e aprender a olhar do outro lado, o outro lado da moeda. E assim nós vamos progredindo. Se você é pai, se você é filho, faça o seu melhor papel. O que eu diria, a maior responsabilidade está no papel de pai. Assuma seu papel de pai. Se você tem diferença com a mãe do seu filho, com a mãe da sua filha,
O problema não é com a mãe. Não jogue seu filho na fogueira. Não rifa seu filho, sua filha, por conta de um relacionamento mal sucedido. A criança não tem nada a ver com seu problema pessoal. Não seja egoísta. Não seja ignorante, no sentido de falta de conhecimento. Não perca a oportunidade de você fazer o seu melhor. Então, se você tem algo a superar em você, em questão de relacionamento com a sua ex-companheira, não coloque isso numa condição de jogar os filhos um contra o outro para atacar o outro, porque filho não é pedra. Filhos não é pedra você atacar na cabeça do outro. Então, cuidado com isso. Muita atenção. Nós vemos dramas em famílias, justamente por conta de falta de entendimento, e sugiro que repensem as suas atitudes, para que vocês que eu digo, para quem passa por essa situação mais conflituosa, para que realmente consigam desenvolver aí uma condição de harmonia e de paz, no mínimo, nas mínimas condições. Quem vai ganhar com isso? Seu filho, sua filha, que vai ser extremamente grato, que é justamente nos relacionamentos bem estruturados que nós desenvolvemos a nossa capacidade de enfrentamento. Mas não tenha dúvida, como nós somos espíritos comprometidos no sentido de termos de avançar através dos desequilíbrios criados por nós, os ambientes com os quais nós nos deparamos numa existência material, numa reencarnação, é o nosso ambiente necessário. Ambiente necessário para a nossa própria superação, para avaliação e crescimento. Espero e desejo que você aproveite muito bem o seu dia nesse momento. E quando você refletir sobre o papel da paternidade, e você, mulher, que ouve no papel da maternidade, você também possa reavaliar da mesma forma as responsabilidades que nós temos nesse papel. Nós temos realmente uma tarefa considerável no desenvolvimento e na contribuição daqueles que chegam para uma nova existência. Às vezes, o sucesso ou o fracasso de uma existência material passa pelo lar. Não que os pais eles tenham total responsabilidade, mas o papel é fundamental. Muitas encarnações fracassam logo de saída por conta da conturbação, por conta de um ambiente desajustado. Vencer essa etapa é uma etapa muito desafiadora, quando existem obstáculos consideráveis. Então, eu diria a você, aproveite seu dia, aproveite sua existência. Se você tem filhos, abrace-os com carinho. Se você tem dificuldade com seus filhos, trabalhe você. O problema é com você, não é com o seu filho. Tem dificuldades de serem vencidas? Busque orientação. Busque coisas que sejam realmente assim importantes, que te ajude. Um trabalho psicológico, uma orientação vocacional, coisa do tipo. Busque informações. Trabalhe você. Desenvolva seu conhecimento. Aí você vai ver que muitas coisas podem ser bem diferentes no seu caminho material e no caminho de formação daqueles com as quais você tem responsabilidade. Então, você tem diferença com seus pais, então ore por eles e trabalhe, faça você o seu papel e melhore no sentido de fazer o bem, entendimento, compreensão, respeitando o limite das outras pessoas. Que Deus nos abençoe, nos proteja nesse dia, que seja um dia maravilhoso, que seja um dia de paz, um dia de harmonia, um dia onde você se conscientize da real importância do papel de pai, da função paterna, e que o nosso querido e sempre presente amigo Jesus, que de alguma forma exerceu uma função paterna, nos incentivando a enfrentar o mundo, nos incentivando a ter coragem, nos incentivando a superação. Essa é a função paterna. Que o nosso querido amigo esteja sempre conosco, com muita paz. Até a próxima oportunidade. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Até a próxima.